Bom, você acompanhou aí tudo o que aconteceu ali na CPI do MST, relacionado especificamente a esse caso. Sobre esse assunto, agora a gente vai conversar com o deputado Coronel Zucco, que é o presidente da CPI. Ele que se envolveu nessa questão durante a sessão da CPI do MST. A gente acabou de mostrar para vocês. Deputado, uma excelente tarde para você. Muito obrigada pela sua disponibilidade, por estar aqui conversando com a gente poder tratar um pouquinho mais sobre esse caso especificamente, também sobre o trabalho da CPI. Obrigado, Tainá. Eu quero, antes de mais nada, agradecer. Agradecer a CNN pela responsabilidade, pelo direito à resposta. Infelizmente, após a sessão, eu me desloquei para o aeroporto e vim para o Rio Grande do Sul. Não vi exatamente a repercussão. Como eu disse, parte de uma imprensa que eu vou chamar de maldosa, sim, que não procurou analisar os fatos, já saiu comentando sobre o que aconteceu. É importante salientar, e eu já tinha assumido naquele momento, a presidência tem sim que muitas vezes engolir alguns sapos, só que a deputada Sâmia Bonfim, ela já tem um histórico largo de agressões a todos os parlamentares. Palavras como terrorista, bandido, fascista, assassino, miliciano, não são todas palavras que ela se dirigiu a mim, mas palavras sim que saíram da fala desta deputada. E naquele dia, infelizmente, em uma provocação que não foi propícia da minha parte, foi salientado, mas aí deixo muito claro, em nada de ataque pessoal, mas sim a ideologia da deputada, que fala do agronegócio de forma negativa, que fala da alimentação saudável do MST, mas que inclusive foi na CPI consumir, e aí sim veio a provocação hambúrguer. E apenas isso. Foi uma provocação pontual, que admito que não era necessária. Mas daí para falar de um preconceito, de um ataque pessoal, ela mesmo que já tinha anteriormente solicitado calmante para este presidente, para o relator. E como eu disse, a imprensa, infelizmente, não abordou o fato de forma correta. Eu queria salientar... Deputada, justamente desse ponto que eu queria que a gente começasse a conversar, né? Esses comentários do senhor, especificamente nessa sessão, eles tiveram uma repercussão grande e o senhor acabou sendo acusado por algumas pessoas de gordofobia e machismo justamente por conta dessa fala, né? O senhor avalia que foi fora do tom e o senhor acabou recomendando ali que ela perguntou se ela precisava de um hambúrguer ou de um medicamento. O senhor fez isso contra uma mulher deputada. O senhor faria o mesmo contra um deputado, um homem? Tainá, o fato de ser mulher não dá o passe livre para cometer nenhum excesso. Como eu bem comentei no início, eu não diferencio deputados, homens ou mulheres. Já repreendi inúmeras vezes deputados do partido, inclusive, que se chamam oposição. Não há nenhuma condição ou nada de misoginia ou gordofobia nessa atitude. Nenhuma. Nós estamos na 14ª sessão, mais de 45 dias de CPI. Como eu lhe falei, são inúmeras as agressões que a deputada Sâmia conduz com vários parlamentares. Tanto é, e aí me chama a atenção, a imprensa também não publicitar, que ela já está respondendo na corregedoria por 16 deputados que assim o fizeram, uma ação contra ela, onde ela chamou parlamentares de terrorista, de bandido, de fascista, de miliciano e até de assassinos. Eu não justifico a fala que foi dita, inclusive pedi que fosse retirada das notas taquigráficas. Mas por que naquele dia onde estava o José Rainha, justamente de um movimento que é a base eleitoral da deputada, que a própria deputada ficou preocupada, visto que a esposa ou ex-esposa do Zé Rainha ocupa o seu gabinete. Mas, como eu disse, não tive tempo hábil para combater uma narrativa mentirosa. Ela mesma nas redes sociais utiliza algumas fotos dizendo que um dos lanches prediletos dela é o hambúrguer, mas
se vitimizou. E eu respeito todas as mulheres, sempre. Se tu perguntares para a deputada Magda Bonfato, Ana Leão, Caroline Detoni, todas entendem da mesma maneira. A deputada Sâmia só faz tumultuar a sessão. Ela não tem um objetivo naquela CPI a não ser prejudicar. E incomoda, pois nós estamos avançando. Nós estamos incomodando não só o PSOL, mas o próprio governo da base. Eu queria salientar que os resultados já estão vigentes, que temos leis que estão avançando, inclusive considerando terrorismo as invasões, em relação também a outros pontos que serão positivos para uma segurança jurídica e segurança no campo. E nós estamos entrando no Conselho de Ética, inclusive o Partido Liberal já está entrando no Conselho de Ética também por estas falas. E como eu disse, deputado, eu queria que o senhor explicasse um pouquinho mais. O senhor pediu para que fossem retiradas essas falas, mas está dando andamento, né? Agora o senhor está representando contra ela no Conselho de Ética, é isso? E o que deve constar nessa representação? O que o senhor vai apontar ali? Obrigado, Tainá. Na verdade, quem está entrando no Conselho de Ética é o Partido Liberal, um partido com 99 parlamentares. Foi feito, além deste Conselho de Ética, outro onde ela tinha chamado os deputados que votaram marco temporal de assassinos. Inclusive, em vídeo, falou que não se importava com o que era dito da parte dela, de expressão dela. Tem até algumas coletâneas de vídeo que estão rolando na internet. A parte do PL, que foi informado pelo líder, o deputado Altineu, ele falou que está entrando por falas como terrorista, como chamando os deputados de bandido, de milicianos, de torturadores. Quem está entrando no Conselho de Ética é o Partido Liberal. Mas salientar que já é um histórico muito longo desta parlamentar e que nós estamos 2 meses de trabalho. Convido a imprensa a visitar esta CPI e analisar qual é o momento que ela não perturba na fala dos deputados que vão criticar os movimentos sociais. E lembro, justamente, naquele dia, era o grande líder, aquele que apoia ela em sua campanha eleitoral. Ela é a candidata da FNL, ela é a candidata do Rainha. E isso lhe deixou transtornada. Eu, mais uma vez, digo, eu errei na provocação, porque sou o presidente da comissão. Mas, ao ela lembrar de uma doença, de um irmão que está com câncer, para provocar que ele teria, numa fake news que foi cometida anteriormente, perdido o emprego, tudo tem limite, o respeito tem que ser mútuo. E eu espero que não só ela responda no Conselho de Ética, como ela aprenda com os erros. Deputado, a gente já está caminhando aqui para o final da nossa conversa. Eu ainda queria aproveitar um pouco da sua presença aqui. Antes da gente encerrar, eu queria uma avaliação sua se esse tipo de polêmica dentro do trabalho da Comissão Parlamentar de Inquérito não tira o foco do que de fato deve ser a investigação. E também gostaria que o senhor falasse um pouco sobre os próximos trabalhos da CPI, as próximas sessões oitivas. Há uma expectativa, inclusive, de que seja ouvido o ministro da Justiça. O que o senhor pode trazer para a gente? Tainá, exatamente nesse ponto tem toda a razão. Infelizmente foi criada uma cortina de fumaça, uma narrativa que atrapalhou os andamentos, mas nós já avançamos muito. Nós estamos já, como eu disse, numa crescente de legislações que estão já tendo apoio da Frente Parlamentar da Agropecuária, com mais de 300 deputados e 40 senadores, imputando uma maior punição para o esbulho possessório, para as invasões, trazendo também com que invasores não possam ter programas sociais como Bolsa Família ou até mesmo cargo público. Isto a CPI está promovendo, como também a inexistência de outras invasões. Teremos outras audiências públicas, convocando ex-assentados, ministros, integrantes do governo, para trabalhar uma reforma agrária que todos somos favoráveis. Não cabe a um movimento social se autodesignar invasor porque aquela propriedade é ou não produtiva. Não cabe. Cabe ao INCRA conversar com os proprietários, fazer dentro da democracia e não cometendo crimes. E da mesma forma, como eu disse antes,